2017 e é uma grande alegria para mim estar aqui trazendo a palavra do Senhor para vocês. Vamos orar mais uma vez. Quero convidar você a fechar os seus olhos no seu lugar. Agradeço que vocês oraram pela minha vida. Começa a pedir para que o Senhor fale no seu coração. Começa a pedir para que o Senhor traga uma revelação. Daqui a pouco eu me uno a vocês. Jesus, obrigada por esse dia que nós estamos aqui reunidos. Nesse dia que nós celebramos a sua ressurreição, nesse dia que nós celebramos a sua vinda e o seu sacrifício por nós. Senhor, nesse momento nós queremos pedir para que o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Dá-nos ouvidos para te ouvir, Senhor. Que nada venha impedir, que nenhuma distração do que está acontecendo lá fora venha nos distrair daquilo que o Senhor quer falar. Jesus, obrigada por essa oportunidade que nós estamos tendo de ouvir mais uma vez a sua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, desde o começo do ano, para quem não estava, a gente tem falado sobre as cartas escritas às igrejas no livro de Apocalipse. Então, o Lucas já pregou sobre Laodiceia. Enfim, vocês entram lá no canal do YouTube, tem todas as pregações lá para vocês assistirem. E aí, no dia a gente estudou um pouco sobre as cartas também. Em nome de Jesus, essa semana sai a pregação da Júlia no YouTube. E aí vocês vão poder ter todo o contexto, toda a história de que a gente ficou um olhando para a cara do outro para ver quem ia pregar no final de semana do dia, por todos esses negócios lá. Vocês vão poder ouvir. E aí hoje não vai ser um pouco diferente. Tudo bem, eu imagino que todo mundo estava esperando algo tipo, uau, porque amor tanto assim, eu sei, tá tudo bem. Mas abra o coração de vocês para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Abra suas Bíblias em Apocalipse 2, versículo 18 e 19. Nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira, mas por enquanto só leia esses dois versículos, tá bom? É o último capítulo, é o último livro da Bíblia. Está escrito assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: eis que Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés são como bronze reluzente. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Até aí. Eu queria começar com esse texto porque ele traz que o Senhor ele tem olhos como de fogo e os pés como bronze reluzente. E isso traz para nós uma explicação de que o Senhor ele tem total habilitação para julgar. Os olhos de fogo representam que não há nada escondido do Senhor. Nada pode ser escondido dele. Ele não vive pelas aparências. E os pés como de bronze representam a sua pureza e santidade. E aí, para uma pregação como a que nós vamos ouvir hoje, é impossível a gente começar sem trazer esse fundamento acerca do Senhor, de que Ele é santo, Ele é puro, a gente não consegue fazer nada que se esconda dos olhos dele, e que a santidade do Senhor ela é tão grande que a gente começa a caminhar com passos cautelosos para poder ter as mãos limpas e o coração puro para estar no santo lugar. E aí, antes da gente continuar o texto de Apocalipse, eu queria explicar um contexto histórico sobre os reis de Israel. Aí eu fiz umas imagens bonitinhas para vocês, olha só, explicando o rei de Israel, só para não ficar confuso, tá bom? Pode passar. O primeiro rei que a gente vai falar é sobre Davi. Davi, ele era um rei que viveu todos os seus dias com o seu coração voltado inteiramente para o Senhor. Legal, todo mundo sabe disso? Legal. Vamos pro próximo. Aí vai ter uma setinha, ó. Salomão, ele é filho de Davi,
sem saber que a treta aconteceu. E aí, o que acontece? Davi escolheu ele e instruiu dizendo assim: obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos caminhos dele e obedeça aos seus estatutos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você terá êxito em tudo o que fizer e aonde for. Isso é o que a palavra está dizendo em 1 Reis 2, no versículo 3. Só que se vocês não vão conseguir ler, mas eu leio para vocês. Está escrito: Salomão, mas ele se rendeu para os deuses das suas mulheres. Gente, Salomão, ele se rendeu. E aí está escrito que ele casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. E suas mulheres o levaram a desviar-se. E aí o que aconteceu? Pode passar para a próxima imagem. A desobediência de Salomão resultou numa divisão muito louca lá. E aí o seu filho, que é Roboão, ele pôde reinar apenas sobre Judá. E aí um cara se revoltou, esse cara é o Jeroboão. Gente, é muito confuso, tá? Por isso que eu fiz os slides. O Jeroboão, ele se rebelou contra Salomão, foi ungido rei, e aí ele reinou sobre todo o resto de Israel. Até aqui tudo bem? Gente, falem comigo, por favor. Ok. E aí, beleza. Só que Salomão, a palavra diz que ele não teve um coração igual ao de seu pai Davi. Roboão também errou igual ao pai. Jeroboão, então, coitado, foi ruim também. Todos eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cometeram idolatria. E aí, pode passar. Muita treta e confusão depois, chegou aqui, né? Roboão errou igual ao pai dele, Abias, filho dele, errou também. Só que aí veio Asa. E Asa, acho que é assim que fala. A palavra diz que Asa fez o que é justo aos olhos do Senhor, tal como seu antepassado Davi. Ok? Tem esperança, galera. Pode passar. E aí Jeroboão teve muita treta, muita confusão, tá? Acabe não é filho de Jeroboão, mas teve muita treta, muita confusão, então estou resumindo. Que aí, depois de muito tempo, Acabe se tornou rei de Israel. E aí agora, ele se casou com Jezabel e teve um filho, que é o Jorão. Pronto, acabou toda a explicação sobre os reis de Israel. A gente chegou onde a gente queria chegar. 1 Reis, podem abrir nas suas Bíblias, 1 Reis, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 29 ao 33. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Josué, Juízes, Ruth, Crônicas. Primeira Reis 16, versículo 29 ao 33. A gente vai falando amém, tá? Todo mundo achou? Beleza. Agora vocês têm todo o contexto, tem tudo que vocês precisavam para a gente chegar aqui. Está escrito assim: no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Omri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Acabe, filho de Omri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o precederam. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, como também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste de Acerá, e ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Gente, se vocês forem ler os 16 capítulos, todos os versículos que antecedem a esse, vocês vão ver que o pessoal fez muita coisa errada. E aí chega Acabe e faz pior do que todos eles, juntos. E aí a Bíblia ainda enfatiza que ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, aquele cara lá, mas como também se casou com Jezabel. E aí vamos entender um pouquinho quem é Jezabel. Jezabel, ela era uma princesa, né, filha do rei Sidônio.
Ou seja, ela era fora do povo separado do Senhor. Ela adorava Baal e a outros deuses. Ela agia de maneira manipuladora, de tal forma que a Bíblia diz que ela pressionava Acabe, fazendo-o se vender a tudo que era reprovável, a se comportar da maneira mais detestável possível e ir atrás de ídolos. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Ela era assassina de profetas. E enquanto ela estava viva, Jeú, que era um outro cara, outro rei, disse ao filho dela: como pode haver paz enquanto continuam toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe Jezabel? Para vocês verem o nível da mulher, né? E aí, só para vocês, né, saberem, Acabe foi morto em combate. O filho dele, Jorão, em outra batalha, levou uma flechada nas costas. E Jezabel, ela foi empurrada de uma janela, atropelada por Jeú e ainda teve toda a sua carne comida por cães, fazendo-a ficar irreconhecível. É uma péssima mulher. E aí, eu não consigo mensurar quão ruim que ela foi. Porque quando Elias chegou lá e falou assim, construa um altar para Baal e pede aí para ele fazer fogo, e aí não teve fogo, e ele ficou tipo, grita mais alto aí, porque quem sabe ele não está nanando, né? Seu Baal não está dormindo. E aí Deus foi lá e... Enfim, vocês leem lá depois. Quando Jezabel ficou sabendo do que rolou, ela falou, vou matar esse cara. E aí Elias fez o quê? Correu para as colinas e falou, Deus, quero morrer. Sabe? Então eu não consigo imaginar quanto tudo isso, quanto essa mulher era ruim. E aí agora sim, com tudo isso, a gente pode chegar em Apocalipse 2 e falar daquilo que nós viemos falar hoje. Então, do capítulo 18, do capítulo 2, versículo 18 até o 21. Ao anjo da igreja de Tiatira escreva: eis o que diz o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Gente, pesou o clima, né? Assim, eu não queria estar em Tiatira nesse momento, na hora que... Eu imagino todo mundo feliz, tipo, gente, chegou uma carta para nós. Aí abre a carta. Então, né, vocês toleram Jezabel. E aí eu fico assim, nossa, quem em sã consciência do sacrifício de Jesus, do Evangelho, iria tolerar Jezabel? Sério. Só que essa normalmente é a nossa primeira reação. Apontar para o outro e falar assim, nossa, como que eles puderam fazer isso? Só que se o texto está aqui, é porque é para a gente parar e olhar e falar e refletir. Será que eu sou como a igreja de Tiatira? O Senhor nos conhece desde antes da gente nascer, quando a gente estava, bem antes de a gente estar na barriga da nossa mãe, bem antes de tudo que aconteceu nas nossas vidas. E Ele sabe exatamente aquilo que a gente faz. Isso não é algo novo para nós, ou para grande parte das pessoas que estão aqui. Ele sabe tudo que a gente faz aqui na galera, tudo que a gente faz fora da galera, na nossa escola, faculdade, trabalho, quando você está dentro do seu quarto, aquilo que você fala, ouve, vê, tudo isso o Senhor sabe. E aí, Deus sabe a forma que a gente tem amado as outras pessoas e a Ele. Deus sabe a forma que a gente tem servido aos outros, a fé que nós temos exercido. O Senhor sabe como a gente age em nossas escalas do house, ou da música, ou GB, enfim, no que você serve. E como nós mantemos o nosso coração paciente perante as nossas as dificuldades. Desculpa.
E aí um exemplo, né? Quando eu cheguei aqui, em 2017, eu era só uma adolescente no meu mundinho de adolescente, fazendo minhas coisas de adolescente. Então, eu gostava de conversar com as minhas amigas, gostava de fazer as coisas que eu fazia. E eu não era lead, nem head, nem liderava PG, e nem discipulava, nem estava na faculdade. Eu era só uma adolescente fazendo coisas de adolescente. E aí, hoje, cara, tem 400 mil coisas a mais para eu fazer e organizar na minha rotina. E talvez a sua rotina seja como a minha, que é, assim, frenética, com muita coisa para fazer. Mas a gente precisa analisar o nosso coração. Eu, de fato, acredito que nós temos feito tudo isso em nome do Senhor. Eu, de fato, acredito que a gente não é como um cara que João escreveu em 3 João. Ele fala sobre o Diótrefes, nome para o filho de vocês, gente. Mentira. Ele é um homem que gostava de ser o mais importante e não recebia os outros na igreja. E eu sei que a gente tem tentado a todo custo ser como Davi no Salmo 131. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas demais para mim. Com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Mas será que o nosso coração tem de fato amado ao Senhor? Ele de fato está totalmente entregue ao Senhor? Salomão, ele foi o homem mais sábio que essa terra já viu. Quem deu essa sabedoria a Salomão foi o próprio Deus. Mas a Bíblia diz, em 1 Reis 11, 4, de 4 a 8, depois vocês vão ouvir essa palavra na internet, vocês vão pausando e anotando essas referências para lerem. Mas está escrito, à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai, Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprovava. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camos, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as outras mulheres, lembrando que ele casou com 700 princesas e 300 concubinas, tá? Ele também fez altares para os deuses de todas as outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. E aí a pergunta que eu venho trazer é, e quanto a nós? Nós que temos vindo aqui todo domingo, tendo vida com Deus, a gente tem recebido muita orientação do Senhor, mas será que o nosso coração, aos poucos, não tem sido vendido? Não tem sido dobrado a outras coisas? Quando lemos sobre a tolerância de Jezabel, e esse é o principal foco do que a gente tem estudado hoje aqui, quando lemos sobre a tolerância de a Jezabel praticada por Tiatira, nós vamos ver que ela levava os servos do Senhor à imoralidade sexual e a comerem comidas de outros ídolos. Eram os servos do Senhor. E aí, quando vemos as quedas dos reis de Israel, vemos que eles cederam seus corações por um amor que não era a Deus. Vemos que eles foram movidos por um amor carnal para impressionar alheios. Salomão, ele se casou com muita gente e adorou os deuses delas. E a palavra diz que foi porque ele apegou-se emocionalmente a elas. Acabe se vendeu por causa de Jezabel. A palavra do Senhor não foi suficiente para eles. Quando vemos isso, percebemos que nenhuma riqueza é capaz de nos suprir. Vemos que nenhuma posição é capaz de nos suprir. Ou relacionamentos serão capazes de nos suprir. Muito pelo contrário, quando nós estamos rendidos a eles, nós estamos fadados ao fracasso. Os reis de Israel fracassaram, porque eles não foram fiéis ao Senhor. E aí, agora que a gente vê tudo isso, a gente reflete tudo isso, a pergunta é, o que tem sido Jezabel em nosso meio?
O que tem sido Jezabel em nossa vida? Quando observamos os nossos comportamentos, as nossas rotinas, qual é a doutrina que tem nos guiado? Temos seguido os estatutos do Senhor? Ou temos seguido aquilo que Jezabel nos ensina? E quando diz que Jezabel ela era considerada como profetisa e ela enganava os servos do Senhor, significa que eles não levavam em consideração aquilo que o Senhor tinha dito para eles antes. E aí qualquer ensinamento, qualquer vento de doutrina estava levando eles. Nós temos nos esquecido do Senhor, mesmo estando dentro da casa dele. Nós temos sido servos dele, mas seguindo uma doutrina diferente. Temos agido segundo o nosso coração, temos seguindo de acordo com o que os nossos olhos veem, o que tem acontecido no mundo. Nós temos nos tornado um Acabe. Nós temos nos tornado como Tiatira. Temos praticado as coisas mais detestáveis, porque toleramos Jezabel. Se a gente continuar a leitura, eu acho que eu já li essa parte, né? Mas Jezabel, ela nos leva para um lugar de adultério. E aí eu preciso que você pense comigo o raciocínio que eu estou fazendo. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é a noiva de Cristo. Ok? Então, quando a gente vê que Jezabel ela nos leva para um lugar de adultério, isso não somente se trata dos nossos relacionamentos terrenos, mas também de como nós, noiva de Cristo, nos comportamos perante Ele. Muitas vezes, gente, com muito amor, com muito temor, que eu vou falar as coisas que eu vou falar agora. Muitas vezes, nós entramos num relacionamento, mas nós não oficializamos ele, porque nós não vemos importância disso. Afinal, há amor. Não vemos problema em ficar com outras pessoas, em defraudar elas emocionalmente, porque afinal, há amor. Não nos importamos em ferir o que Deus estipulou como família em Gênesis, porque no final das contas tem amor. Nós não nos importamos com as nossas roupas, porque nós achamos que não tem problema nenhum, já que nós nos amamos, a gente pode usar o que a gente quiser, porque há um amor. Nós achamos que não tem problema fazer orações e práticas aos outros deuses, afinal nós amamos a cultura do nosso país. Nós não corrigimos o pecado de alguém porque nós amamos tanto essa pessoa que não queremos que ela se ofenda. Ou pior, nós amamos tanto a nós mesmos que nós não queremos que ela nos odeie. Tudo isso é tolerar Jezabel. Entre tantos amores, nos tornamos iguais a Salomão, apegados emocionalmente a tudo e a todos, menos a Deus. E aqui vem o título dessa mensagem que é: de fato, há amor? Será que de fato nós amamos a Deus? Ou será que nós somos apenas servos? Apenas pessoas que fazem, mais do que no começo, como a igreja de Tiatira, mas temos tolerado todas essas coisas. Nós estamos sendo enganados por um amor que não é o amor que o Senhor nos ensina. O amor que não é o amor que o Senhor nos dá. Nós temos escolhido viver apegados a algo que não é o Senhor. A fazer e fazer e fazer, mas a doutrina, mas aquilo que a palavra ensina, ela é deixada de lado. Por algo que parece ser muito mais agradável. Eu conversava com uma menina sobre casamentos essa semana, e aí ela me disse que não via importância, porque o que ela mais vê hoje em dia são divórcios. Se você for parar para analisar, ela não está mentindo. Se você não tem os seus pais separados,
Pelo menos um amigo seu tem. E aí eu fiquei com o coração muito entristecido. Mas o Senhor, Ele trouxe algo no meu coração, que é que nós não andamos naquilo que nós vemos. Nós não andamos naquilo que o mundo vive. Eu estava conversando com o Uber também esses dias sobre isso. Antes de saber, antes do Lore me chamar, eu estava falando com o Uber, e aí a gente estava falando sobre como os influenciadores terminam relacionamentos muito rápido, ingressam em um outro relacionamento muito rápido, e isso acaba ensinando o quê? As pessoas que consomem que relacionamentos, eles são descartáveis. Com Uber, tá, galera? E aí o Senhor, Ele falou assim, não é pelo que você vê, não é por aquilo que o mundo tem feito, mas é pela minha palavra. E aí o Senhor, Ele me encorajou e Ele falou, quando estava conversando com a menina, então eu falei isso para ela, eu falei assim, cara, a gente não pode se render a essa doutrina. A gente não pode se render àquilo que a gente tem visto. Jezabel, ela nos leva a um lugar de imoralidade e arruína casamentos. Mas nós vamos permanecer na palavra. Nós não vamos simplesmente tolerar Jezabel. Nós simplesmente não vamos tolerar essa questão de que relacionamentos são descartáveis. Não foi isso que o Senhor nos ensinou e não é nessa palavra que nós vamos caminhar. Nós vamos caminhar na palavra do Senhor. Eu sei que Deus ama casamentos e Ele fez um modelo. Se você parar para ler, o modelo está lá. E você sabe qual é o modelo. Eu não preciso ficar repetindo para você. E não é porque hoje as pessoas distorcem a palavra para defender suas próprias ideologias que a gente vai tolerar. Que a gente vai chegar e falar assim, não, está tudo bem. A gente não pode tolerar Jezabel. A gente não pode tolerar Jezabel. A gente precisa viver segundo e somente aquilo que a palavra diz. Nós devemos ser testemunhas vivas de que o que a palavra diz é verdadeiro. Do que o que a palavra diz é verdade, é a única verdade. Há quem diga que não existe verdade absoluta. Nós temos um negócio desse tamanho, com 66 livros. Em todos os livros, em todas as páginas, o Senhor diz, eu te amo e o que eu tenho é melhor para você. Mas não estou contradizendo aquilo que eu trouxe, mas é algo ao nosso comportamento. Reflete no seu coração, quantas vezes você já ouviu isso? Aqui. Quantas pregações você abriu no YouTube para ouvir? Eu vou falar algo que me incomoda muito. Só o pessoal da mídia sabe que esse negócio me incomoda muito. Mas se você entrar no canal da galera, assim, tirando o Nick, tirando o Bruna, tirando esse pessoal aí, que acaba alcançando outros lugares, mas a pregação que mais tem visualização nos últimos 10 meses é a da Aline. Porque ela fala sobre casamento. Interessante que todo mundo quer casar com alguém aqui na terra, mas ninguém quer ser a noiva perfeita de Cristo. Porque para ser a noiva perfeita de Cristo, você precisa crescer em conhecimento do Senhor. Mas agora, nada contra a pregação da Aline, inclusive é uma ótima pregação. Se você quer entrar no relacionamento, eu indico que você assista a pregação. Mas, por que essa pregação específica tem mais visualizações do que a do Lucas falando sobre Laodiceia? Nós temos ouvido muitas palavras de correção, muitos direcionamentos do Senhor. Nós choramos todo domingo, se a gente pudesse. E se a gente se desse mesmo, a gente ia ser igual o povo de Israel, vestir roupa de saco e clamar por misericórdia, e falar assim, Deus, socorro. Mas nós não estamos nos arrependendo. Porque se houvesse arrependimento, haveria mudança de mente.
Sabendo disso tudo, qual que é a nossa diferença para a igreja de Tiatira, que tolera Jezabel? Que no começo a gente olhou para ela e falou, vixe, eu não queria estar na pele dela. Mas na verdade ela é só um espelho para nós. Afinal, o texto continua em Apocalipse, no versículo 22, no versículo 21, dizendo, dê-lhe tempo para que se arrependa, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. O Senhor tem falado, o Senhor tem falado, Ele tem batido na tecla, Ele tem dito as mesmas coisas. Mas será que a gente tem quisto se arrepender? Muito se engana aquele que pensa que o Senhor não vai ser justo no dia que Ele vai julgar tudo e a todos. O Senhor, Ele foi justo, Ele é justo, Ele será justo. Ele não vai passar um pano. Muito se engana aquele que pensa que a música Meia-Noite do F-Hop foi feita só para pular. E que o Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra? É apenas uma frase bonitinha, de efeito. Não, o Senhor Jesus falou sobre isso. Hoje é Páscoa. Jesus ressuscitou, a gente celebra a ressurreição dele. E aí o que o Senhor colocou no meu coração foi, se houve cruz, é porque tinha morte para nós. Éramos para sermos nós, pendurados em um madeiro, na maior humilhação que poderia existir. Mas a principal diferença entre nós e Jesus é que Jesus era inocente. A gente merecia morrer. A sentença nossa era culpado, sentenciados à pena de morte. Mas não foi isso que aconteceu. E aí, o preço que foi pago foi muito, muito alto para a gente tolerar Jezabel. O preço pago por Jesus foi muito alto para a gente caminhar em outras doutrinas que não é do Senhor. Sabe, a gente vai muito por hype nas canções, e eu entendo que isso tem um papel importante. Mas a gente está aqui cantando, todos os outros deuses são falsos, não podem ver e nem ouvir. Só um Deus vivo aqui. Mas será que no nosso coração realmente só tem um Deus? E se existe só um Deus, por que a gente tem feito as práticas dele? Por que a gente tem se sentado e comido dos alimentos que são consagrados a eles? Ou seja, por que a gente tem tido comunhão com essas coisas? Lembra de Jeroboão, que eu falei mais cedo? Ele estava levantando altares idólatras a rodo, assim, e aí qualquer um que passava na frente dele falava assim, você vai ser sacerdote, você quer ser sacerdote? Então você vai ser sacerdote. Fica naquele altar ali, beleza. E aí chegou um cara, divertiu ele ficou com o braço todo coisado, vocês leem lá depois, 1 Reis 13, está lá. E aí no finalzinho, está escrito que, enfim, ele levou uma advertência, bem tensa lá. E no versículo 33 e 34 está escrito assim, mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou a sua queda e a sua eliminação da face da terra. Seguir as doutrinas de Jezabel tem consequências geracionais. Você está vivendo só por você. Mas a palavra diz, no versículo 22 e 23 de Apocalipse 2, que o Senhor está falando, por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela.
caso não se arrependam das obras incitadas por ela. Certamente ferirei de morte os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração dos homens, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Não pensa que essa carta é só para Tiatira? Porque é muito mais fácil a gente jogar no colo do outro. E se fosse você ouvindo isso? Porque de fato você está agora. A gente vai ser exemplo do quê? A galera da quadra vai ser exemplo do quê? Você é exemplo do quê? As igrejas, elas saberão que o Senhor é o Senhor por meio da nossa fidelidade ou da nossa infidelidade. Porque é muito fácil a gente abrir o Instagram e... Gente, pasmem, tá? Se isso não incomoda vocês, deveria incomodar. Abrir o Instagram, tem um perfil de fofoca gospel. Gente, é tão incoerente. Tem um perfil de fofoca gospel que está falando sobre os problemas de outras igrejas, falando de tal, roubou não sei o quê, não sei o que lá, e não sei o que lá. Mas o que nós temos feito? Será que nós estamos sendo fiéis? Coloca o joelho no chão e ora por esses pastores que têm pecado, que têm errado, que têm ensinado doutrinas erradas. Mas olha para você mesmo. Olha para a gente como galera. A gente tem sido fiel? Ou a gente tem sido infiel? O Senhor, Ele tem marcado o meu coração com uma frase há muito tempo já. Alguns meses, bons meses. Ele fala assim: a sua desobediência afeta a sua descendência. E eu sei que o Senhor, Ele não está falando apenas para mim, mas Ele está falando para você também. E aí eu penso assim, quanto egoísmo meu vai ser se eu não pensar na próxima geração. E agora eu posso estar tocando na ferida de muita gente, e eu peço que você abra seu coração, mas o Senhor quer fazer algo através da vida dos meus filhos. Eles existem hoje aqui? Não. Eu não estou vendo eles, não. Mas eu sei que no coração do Senhor eles existem. E aí, eu sei sim que a salvação é individual. Eu sei que os meus filhos não serão salvos através das minhas obras ou através da minha fé. Mas se eu for infiel, eu ensinarei os meus filhos a serem infiéis ao Senhor. Cara, Salomão era filho de Davi. Vocês têm noção disso? E ele se tornou infiel porque ele se apegou. Como que eu vou cogitar? Falar assim, não quero ter filho. Tem gente que fala hoje em dia, né? Eu prefiro ter 2 salários do que uma criança. Isso é uma mentira do diabo, tá bom? Não caiam nessa história, não caiam nessa ladainha. É tudo para enganar vocês, é uma doutrina de Jezabel, não vão para esse caminho, tá bom? Mas como? Como chegar em algo que foi o Senhor que criou, o Senhor pensou e falou assim, não tem como acontecer, galera. Aqui a gente não casa, aliança no dedo não rola. Não tem como. E talvez hoje você pare e olhe assim e fale, eu sou fruto da desobediência dos meus pais. Eles foram infiéis ao Senhor, eles não agiram de acordo com a palavra de Deus. Mas se você está ouvindo essa mensagem, eu queria dizer que o Senhor, Ele é restaurador. Ele é um Deus que restaura. Se vocês se lembrarem da imagem que a gente colocou ali, tem um cara que foi Asa. E Asa, vamos lá, Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa. Davi, um homem segundo o coração de Deus.
Aí vem Salomão, o Roboão e Abias, fizeram tudo que tinha de mais errado para fazer. Mas chegou Asa e a palavra diz: Asa fez o que é justo aos olhos do Senhor, tal como o seu antepassado Davi. Não sei se você entendeu o que eu queria dizer, mas não é porque os teus pais erraram, seus avós erraram, os seus tataravós erraram, que você não pode fazer diferente. Que você não pode corrigir o seu coração e falar assim: não vou fazer aquilo que eles faziam. Não vou levantar altares a outros deuses, eu vou seguir a palavra do Senhor unicamente. Então não existem restaurações que são impossíveis para o Senhor. Nós estamos na Páscoa. Aquilo que era mais impossível, aquilo que não dava para ser cogitado, o Senhor já fez. Ele já venceu o diabo, Ele já venceu a morte, Ele já perdoou os nossos pecados. Então você pode sim ter uma família diferente daquela que você tem hoje. Você pode sim ter um relacionamento saudável. Você pode sim ter um casamento saudável à luz da palavra. Você pode sim. Porém, para isso, você precisa tomar uma posição e parar de tolerar Jezabel. E se você tem se visto no meio dessa bagunça, falando assim: meu, eu estou tentando não ser que nem essa galera aí. Estou tentando não dar ouvidos a Jezabel e etc. Tudo isso que você está falando. Em Apocalipse 2, esse você pode pôr, Nana. Versículo 24 ao 29, vai estar escrito assim. Vou dar um tempo para vocês abrirem para quem fechou a Bíblia, que eu quero beber água. Vão falando amém, galera. Vou esperar ter um amém mais forte para ler. Foi? Então tá bom. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem o ensino dela e não o conheceram, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outro fardo sobre vocês, senão que se apeguem com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a ele autoridade sobre as nações. Ele governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não preciso explicar muito. A palavra já diz. Não vai ser outro fardo sobre a sua vida, não vai ser algo que você não vai conseguir carregar. O Senhor, Ele está contigo e Ele vai te ajudar a não caminhar nesses caminhos de Jezabel. E se você permanecer, como diz, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a ele autoridade sobre as nações. O foco, claro que não vai ser a autoridade sobre as nações, mas vai ser a eternidade com Cristo. Portanto, há como se desvincular de Jezabel, há como recalcular a nossa rota para nós termos o nosso amor, a nossa fé, a nossa perseverança e o nosso serviço caminhando junto com uma doutrina correta. Eu estou caminhando para os finalmente, e eu sei que existem algumas pessoas que foram atravessadas por essa palavra, que foram pegas de surpresa. Porque, como eu disse, eu imagino, que grande parte todo mundo estava esperando um porquê me amou tanto assim, sentiu toda a dor que eu deveria sentir. Sabe aquele negócio, Jesus morreu, ressuscitou e tal. Isso sim, é válido, a gente está falando sobre isso também. E eu sei que algumas pessoas se perceberam em uma conduta que é pecaminosa, uma conduta que é imoral, uma conduta que é idólatra. Eu queria dizer que tem retorno para você também. Tem restauração para você também. Eu sei que você pode estar se sentindo a pior pessoa do planeta Terra. Todos nós nos sentimos assim.
quando o Senhor vem e nos confronta. Mas hoje é o dia que Jesus ressuscitou dos mortos e que o inferno foi vencido. Eu tenho mais 2 textos para ler. O primeiro deles é 1 João, está um pouquinho antes de Apocalipse. 1 João 1, versículo 5 ao versículo 10. Está escrito assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Eu sei que tem gente que diz que a gente não é pecador. Eu sei que tem gente que diz para a gente desconsiderar isso tudo. Mas a palavra ela está dizendo que se nós afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Eu sei que é difícil olhar e falar assim: eu tenho tolerado Jezabel. Olhar e falar: eu tenho pecado contra o Senhor. Eu não tenho me posicionado, eu tenho ouvido e seguido as minhas ideologias, a imoralidade sexual, a idolatria. Mas se você estiver sendo convencido pelo Espírito, se o seu coração estiver queimando nesse momento, e o Espírito Santo estiver te mostrando aquilo que você tem feito, não fique sem reconhecer isso. Não haja como mentiroso. Na verdade, esse é o momento de você render seu coração, de você falar para o Senhor que você tem errado, de você se arrepender de fato. Ele é capaz de perdoar os seus pecados e, além disso, Ele é capaz de limpar a sua mente da doutrina de Jezabel, daquilo que você tem vivido até agora, daquilo que você achava que era o correto. Ele é capaz de limpar, Ele é capaz de tirar e de renovar a sua mente. E aí essa pregação ela não foi feita para apontar dedo, para fazer acusações de modo pessoal, mas ela foi feita e ela serve para informar e para trazer à luz aquilo que está em 1 João 2, é o capítulo do lado, tá? Daquilo que vocês estão na Bíblia de vocês. No versículo 1 ao versículo 3. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Foi Ele quem trouxe o perdão a nós. A doutrina dele é a única verdadeira. Coloque-se de pé.